Um novo conceito em rádio. Mais que uma rádio, uma referência em notícia. Azul FM. Notícias. Já que o presidente Lula tem um problema grave de popularidade, já que caiu 5 pontos percentuais esse mês, a maior queda, provavelmente, que já viu na história, ele saiu tentando encontrar quais são as desculpas. Segundo o marqueteiro de plantão lá, o problema é a comunicação. O que eu concordo em parte. Toda vez que o governo comunicar o que ele quer fazer, anotem, é problema, porque tudo é ruim. Impressionante. Eu vou ajudar o PT. Sabe o que está faltando, presidente? Um amigo que deu o chamado feedback negativo. Feedback negativo é aquela verdade que tu diz na cara do cara, para ver se ele acorda para a vida e muda o rumo, que o presidente Lula precisa fazer. Vocês não vão fazer? Vocês estão preocupados em bajular o presidente e não dizer a verdade para ele? Eu vou tentar dar uma ajudada para a bancada sobre quais seriam os feedbacks negativos. Primeiro, mentira. Se o diabo é o pai da mentira, Lula é o herdeiro legítimo desta herança. Lula chamar outros de mentiroso é que nem o batedor de carteira que sai correndo gritando, pega ladrão. Mentiroso com Tomás. Faz isso o tempo inteiro. O segundo feedback negativo é a Janja. Eu gostaria de dizer que toda vez que a Janja aparece para o presidente, perde popularidade. Uma primeira-dama que fala problema, cidadãos e faraona, esbanja dinheiro público e aparece em vídeo às 6 horas da manhã, acordou o coitado cinegrafista para fazer ela, fazendo uma caminhada mequetrefe, chamando para o carnaval, ouvindo Margarete Menezes, enquanto o cidadão comum não consegue comprar laranja no supermercado, ri na cara do brasileiro. Sugiro que o presidente peça para a primeira-dama ser um pouquinho mais discreta. O terceiro feedback negativo é um pouquinho mais tranquilo, que esse papinho assim de tudo de bom que acontece é mérito meu, tudo de ruim que acontece é culpa de vocês, de preferência Bolsonaro, isso aí o cara tem que ser um imbecil para acreditar. Esse troço de culpar terceiros de tudo que é ruim que acontece nesse governo, e vamos combinar, todo dia acontece alguma coisa, já não cola mais. Falando em Bolsonaro, o presidente Lula poderia parar de pensar no Bolsonaro, porque ele acorda pensando no Bolsonaro, ele vai dormir pensando no Bolsonaro, ele come pensando no Bolsonaro. Isso já está começando a pegar mal. Eu sei que o Lula tem alguma inveja do presidente Bolsonaro, que consegue sair na rua, atrair milhões de pessoas, coisa que ele não consegue fazer. O que eu presumo, que também eu acho que o presidente tem que entender, é que chamar metade da população, 100 milhões de brasileiros, de nazistas e fascistas, também não melhora a popularidade. Os 39 ministros ruins também é um problema, que deve ser resolvido. O ministério do Lula é uma espécie de Champions League da ruindade. Se eu fizer um concurso, é difícil saber quem é o pior. Agora vai ter uma reforma ministerial, vamos ver se melhora. Pelo menos parece que a ministra pior de todas ali, não é pior, é difícil, né? Mas das piores, a Anísia Trindade parece que vai ser trocada por alguém competente, coisa que ela absolutamente não é. O outro feedback negativo é essa megalomania de que Lula é um líder mundial. Lula não é respeitado em nenhum lugar. Lula é absolutamente irrelevante. A diferença entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro é que o presidente Bolsonaro nunca disse que era líder. Ele nunca trouxe para si uma liderança que ele jamais teve e nunca mentiu para a população dizendo que ele era líder mundial, diferente do presidente Lula, que faz isso todo dia e não o é. Xi Jinping é boa. O que é uma coisa interessante. Outro feedback negativo é o presidente Lula parar de falar de democracia. Porque se eu trago Xi Jinping, Ahmadinejad, Bashar al-Assad, Daniel Ortega, era fã do Chaves, trago Nicolás Maduro e falo em democracia, esses são minha turma de amigos, só tem facínora. E ainda a deputada vem me dizer que Lula trouxe Xi Jinping aqui. Eu estou te falando que é uma realidade paralela. O presidente Lula fez uma entrevista coletiva, ele falou uns 5 minutos, ele falou 20 vezes a palavra democracia. A palavra democracia na boca do presidente Lula é vazia. Ela não tem sentido nenhum. Ele nem sabe o que significa a palavra. Eu não vou falar da crueldade dos reféns de 8 de janeiro. Eu não vou falar da esquerda que fica louvando o filme Ainda Estou Aqui, Esperando a Picanha, com a Fernanda Torres, conta a história do pai do Marcelo Rubens Paiva, que foi assassinado na ditadura, o que é uma crueldade, o que está errado e que tem que ser punidos os culpados, ao mesmo tempo que premia e aplaude a tortura que está sendo feita hoje aos reféns do 8 de janeiro, donas de casas, professoras, senhoras de idade, vovós, mães que estão presas única e exclusivamente para manter uma narrativa política de golpe. Esse assunto nunca vai passar em branco aqui. Voltando para a economia, picanha virou homenagem. Já entendemos de maneira clara. O brasileiro médio não consegue comprar laranja, que é a fruta mais barata que você pode comprar no supermercado. Passagem aérea, que o Lula falou que pobre ia voltar a andar de avião,
Nem 1% mais rico está conseguindo comprar. Se a inflação continuar no rumo que está, no ritmo que está, a próxima moeda que o Banco Central lançar, eu recomendo que ponha na moeda o javali. Já valia alguma coisa, hoje já não vale mais nada, depois da inflação causada por este governo que está pouco se lixando para a inflação, para o endividamento público, para o preço do dólar. Pobre não come dólar. Essa é a fala deles. Então, caros colegas da bancada, estou ajudando o presidente Lula. Talvez nesse caso a popularidade dele, que está em 39%, que eu já acho exagerado, pare de cair. A nossa meta é dobrar a meta, chegar a 13%, que era a popularidade do Dilma pré-impeachment. Enquanto isso, talvez se o Lula puder seguir um pouquinho isso aqui, talvez a popularidade dele aumente um pouco. Não acredito muito, porque o governo é bem ruinzinho. O governo é muito ruinzinho. Tem que fazer muita pirotecnia para conseguir vender esse troço como alguma coisa bonita. Não existe no mundo trabalho mais difícil que ser parlamentar da bancada do Partido dos Trabalhadores. Os senhores deveriam ganhar um adicional por ter que subir aqui e defender este governo, hein? Esse governo vai destruir o país. Destruiu em 2014 e vai destruir se continuar desse jeito. Então, eu confesso mesmo que eu admiro a coragem do Partido dos Trabalhadores subir aqui para defender o governo Lula. Obrigado, presidente.